Ô, gente, vou começar aqui o 3 em 1 do Direto para Brasília, porque o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, comentou mais uma vez sobre o caso Master. Ele afirmou que não ficará, abre aspas, de braços cruzados, se for necessário, analisar questionamentos sobre a condução do processo lá no Supremo, que está sob a relatoria do ministro da Suprema Corte, Dias Toffoli. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa fala e, é claro, as repercussões lá no meio político é a repórter Janaína Camelo. Janaína, seja muito bem-vinda, uma excelente terça-feira para você. Boa tarde. Ótima terça-feira para você também, Cássius. Pois é, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, em entrevista ao jornal o Globo, ele disse o seguinte, que não pode antecipar ali considerações em relação a processos que eventualmente podem ser julgados aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas ele disse o seguinte, que parte do que foi mencionado durante toda a investigação que envolve o Banco Master até aqui, envolve atos não jurisdicionais, mas que uma coisa é certa, abre aspas, o ministro diz exatamente assim, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços. Doa a quem doer, Ele disse isso se referindo exatamente ao caso que está nas mãos do ministro Dias Toffoli, decisões do ministro Dias Toffoli que foram muito questionadas, consideradas ali polêmicas, atípicas, especialmente com relação ao trabalho da Polícia Federal. O presidente do STF também disse o seguinte, disse que eventuais alegações de irregularidades nesse processo, como é o que tem que algumas instituições, entidades, a própria Polícia Federal publicamente tem dito sobre as atitudes, as decisões do ministro Dias Toffoli, o ministro Edson Fachin disse que devem ser analisados pelo colegiado competente, conforme previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aí ele diz que caso haja recurso, questionamentos por parte dos interessados, o tema vai ser submetido ao órgão correspondente. Lembrando que o presidente do STF, semana passada, depois de toda essa polêmica envolvendo o caso Master e as decisões do ministro Dias Toffoli, ele publicou uma nota defendendo a atuação do ministro nesse caso, mas dizendo que oportunas decisões ali, monocráticas do ministro, serão colocadas sim para o colegiado competente. Nesse caso do ministro Dias Toffoli, como o caso está aqui no STF, porque foi mencionado uma autoridade que for especial, que é no caso um deputado federal, isso fica a cargo da segunda turma, O ministro Dias Toffoli é parte da segunda turma aqui do STF, então qualquer decisão, Cássio, monocrática do ministro, vai precisar ser referendada pelos ministros da segunda turma, viu? Então essas foram as palavras do ministro Edson Fachin. Também ele não se referiu especificamente sobre eventual remetimento desse caso para a vara federal, para a primeira instância, que é a instância original desse caso que envolve o Banco Master. Mas sim, há uma especulação que depois que o Supremo retomar os trabalhos, que aí esse caso for mais a fundo no inquérito da PF, sim, seja analisada essa possibilidade desse caso ser remetido para a primeira instância. Tem apenas uma questão ali envolvendo que talvez não seria tão vantagem pelas partes, por todas as partes envolvidas no caso, é que se for remetido para a primeira instância, as decisões do ministro Dias Toffoli aqui no Supremo podem acabar sendo anuladas, Isso também é questionado, viu, Cássio? Ô, Janaína, segue conosco, porque em meio às oitivas da Polícia Federal foram cancelados mais 3 depoimentos, Ontem mesmo havia expectativa de 4 depoentes, 2 acabaram cancelando, 1 prestou depoimento e um outro acabou também se ausentando. E dessa vez, hoje, mais 3 cancelados. Quais foram as alegações por parte das defesas? Pois é, Cássio, 3 depoimentos dos 4 que estavam marcados hoje foram cancelados. Ontem também depoimentos que estavam marcados também tinham sido cancelados. Ao todo, só para entender, eram 8 depoimentos entre executivos do Master, executivos do BRB, ex-executivos, ex-sócios também do BRB, entre ontem e hoje, 8 ao todo. Só foram realizadas 3 oitivas, porque ontem foram desmarcadas 2, hoje desmarcadas mais 3. As alegações ali das defesas pedindo a suspensão dessas oitivas foi porque não tiveram tempo hábil para analisar todo o processo. Hoje, quem foi ouvido? Apenas um foi ouvido, no caso foi o Luiz Antônio Bull.
que ele era o diretor de compliance do Banco Master, né? O Luiz Antônio Bull, segundo o advogado dele, conversou rapidamente com a imprensa logo depois dessa audiência, o caso que durou mais ou menos meia hora, disse que Luiz Antônio Bull respondeu a todos os questionamentos que foram feitos pela Polícia Federal, tá? Quem também deveria ser ouvido hoje eram os executivos também do Banco Master, o Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, Augusto Ferreira Lima e também o superintendente de operações financeiras do BRB, o Robério César Bonfim Mangueira. Então, todos esses depoimentos ainda não têm data para que eles sejam colhidos agora, né? Determinação do ministro Toffoli é que eles deveriam ser realizados entre ontem e hoje. Agora é esperar se vai ter uma nova data para que esses depoimentos aconteçam. Cássio. Perfeito, Janaína. Muito obrigado pelas informações diretamente de Brasília. Qualquer novidade, a Janaína volta a conversar conosco. Inclusive, já quero trazer esse debate nossos comentaristas. Fábio Piperno, começar com você, porque essa fala do ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte, chama bastante atenção. Não só pelas palavras que ele disse, que ele não vai ficar ali de braços cruzados, doa quem doer, mas sim também pelo tom que ele adotou. Semana passada, é importante lembrar para o nosso público que o ministro Edson Fachin divulgou uma nota em defesa da instituição, do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário. Ontem, ele deu também uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo e hoje para o jornal Globo, e subindo cada vez mais o tom, escalando cada vez mais. Fábio Piperno, esta declaração de Edson Fachin, muitas vezes tido como ministro mais tranquilo, um pouco mais tímido, que não entra em embates, tem nome, sobrenome, foi endereçado a alguém? Cássio, eu acho que o ministro Fachin, ele é o presidente do período mais difícil do STF desde o início da redemocratização, porque ele claramente está se equilibrando. Ele sabe que a sociedade está fazendo cobranças, muitas delas pertinentes, outras exageradas, algumas que a gente possa até considerar injustas, mas o fato é que a Suprema Corte está exatamente sob aí o fulcro de muitas correntes e cobranças. Então, o ministro Fachin, ele sabe que lá dentro do STF também ele não encontra, não construiu, não conseguiu ainda construir consensos, e é óbvio que ele também tem a exata percepção de que isso é algo até utópico. Mas, por outro lado, ele também já sabe que arrastaram para dentro do Supremo, e aí, no caso, o ministro Toffoli, uma outra crise. Se já não bastasse o tanto de coisa que o STF tem para fazer, ainda mais em ano eleitoral, ele agora tem também conviver com as críticas e com suspeitas muito sólidas e graves de toda essa questão envolvendo o Banco Master. Então, é óbvio que o que ele quer dizer é o seguinte: minha gente da Suprema Corte, nós vamos precisar buscar uma saída honrosa para isso, mas do jeito que está não pode continuar. O Alan Gani, como é que você analisa também essa declaração feita pelo ministro Edson Fachin e se as pressões externas fizeram ele mudar um pouquinho o tom? Eu acredito que sim. As duas entrevistas, elas são bastante elucidativas, Cássius. Primeiro, essa escalada do tom chama atenção também que não é um ministro que costuma dar entrevistas, né? Eu não me lembro da última entrevista do ministro Edson Fachin. Agora, de qualquer maneira, ele adota uma posição ambígua. De um lado, ele endurece o tom, né, dizendo o seguinte: olha, estamos aqui defendendo a Suprema Corte, o poder dos ministros para julgar este caso. É assim que eu li, né? Então, estamos aqui combatendo, e isso daí é uma resposta para a sociedade para tentar acalmar a opinião pública. Mas, por outro lado, é bastante interessante. Em nenhum momento da entrevista ele faz críticas ao ministro Dias Toffoli. E, aliás, a nenhum ministro, né, dos seus colegas ali. Então, mostra, sim, um corporativismo. Quer dizer, ele tenta blindar a instituição, inclusive numa das perguntas, se o processo deveria ir para a primeira instância, ele é evasivo, né, dizendo que isso deveria ser votado pela primeira turma, que não era competência dele, que ele não poderia opinar. Então ele faz uma defesa da instituição, eleva o tom, né? Olha, vamos agir aqui com todo o rigor da lei para tentar acalmar a opinião pública. Agora, eu concordo com o Piperno, o momento é tão
tão delicado que, evidentemente, essas entrevistas e a proposição de um código de ética não vai acalmar a opinião pública. A opinião pública quer saber por que tanta gente do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo entraram nesta trama do Banco Master. Ô Zé Maria Trindade, eu gostaria de te ouvir também sobre essa declaração feita pelo ministro Edson Fachin, a sua avaliação, mas também, na sua visão, quais seriam as chances de Fachin conseguir levantar essa bandeira, né, do Código de Conduta, de conseguir estabelecer isso ainda mais no ano eleitoral? Porque até mesmo pelas declarações do presidente da Suprema Corte, uma ala defende a discussão desse assunto ainda esse ano, a outra não quer que fique esse assunto somente para o ano que vem, para não contaminar ainda mais as eleições. Como é que você avalia essas declarações? Não deveria se preocupar com opinião pública, porque quando decide, ele desagrada uma parte, né? É a função do magistrado. Não há uma decisão judicial, ou são raríssimas, uma decisão judicial que agrada as duas partes. Só que o Supremo Tribunal Federal foi, sim, politizado. O ministro Luiz Fux, quando assumiu a presidência da República, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele alertou, olha, o ministro do Supremo não é talhado, e foi o termo que ele usou, para agir politicamente, para disputar política. E é verdade, o ministro do Supremo deveria se preocupar em manter a Constituição, ou seja, o controle constitucional. A ideia, a origem do Supremo brasileiro, que o Constituinte de 88 colocou, foi a Suprema Corte Norte-Americana. Mas existe uma diferença muito grande de postura dos ministros vitalícios da Suprema Corte Norte-Americana e o que aconteceu aqui. Veja bem, existem vários ministros que passaram por várias atividades políticas e o Ricardo Lewandowski saiu do Supremo Tribunal Federal e foi para o Ministério da Justiça, ou seja, denunciando uma união política. E isso não pode acontecer. Ao se colocar na vitrine, o Supremo Tribunal Federal assumiu os riscos da política, que é o julgamento. E agora chegou o ponto, portanto, é muito difícil sim, uma gestão do ministro Edson Fachin caiu no colo dele e ele precisa dar resultados. Em política, e devo dizer que o que está acontecendo agora no Supremo é um ato político, é uma vida política. Em política, quando alguém precisa se defender, vai para as defensivas, é porque já existe problema. E não tem ninguém aqui fora cobrando o Código de Conduta, não. É o presidente do Supremo Tribunal Federal defendendo e se cobrando uma autocontenção, ou seja, um Código de Conduta que eu julgo desnecessário. Agora sim, desnecessário se tudo corresse na maior normalidade. Mas já que não há essa normalidade, que venha a lei, que venha as restrições. E quem está exigindo isso é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E agora ele vem em defesa da instituição porque está sentindo de que absolutamente nada pode ficar longe da opinião pública. Olha, Cássius, eu estou convencido de que o mundo é uma abstração. E eu não estou isolado nisso, não. Vários autores dizem, tudo é abstração. O Supremo Tribunal Federal, sem a credibilidade pública, sem essa fé pública, será apenas um monte de tijolos, mármores e cadeiras bonitas. Nada mais. O que mora ali dentro é a credibilidade. Se acabar a credibilidade, acaba tudo, desmorona o sistema.